Dando continuidade então no nosso curso, a gente vai falar agora sobre como trabalhar com div, span, e dessas duas propriedades div e span, como se trabalhar com id e a class. Eu vou passar aqui primeiramente para vocês como é que se faz para criar uma div. Menor div id, quer dizer identificação. Então a minha div id, dá um enter aqui, igual, abre aspas, você pode colocar qualquer nome aqui, pessoal, vou colocar qualquer nome, vou colocar aqui web, maior, para fechar essa sinalização aqui da div, e fecho a minha tag da div. Então se você abrir uma tag, você fecha a tag. Então tá aqui, ó, pessoal, criei minha div, div id igual ao web, que é o nome que eu dei para essa div, e aqui dentro dessa div, pessoal, vai ficar o conteúdo que eu quero colocar, tá? Então, se eu salvar aqui e vir aqui na minha página, vocês vão ver, ó, que não aconteceu nada, que nem se eu tivesse colocado qualquer coisa aqui dentro da body, só deixado aquela frase ali. Então, você pode reparar que não tem nada. Por quê? Porque o div, pessoal, vocês só vão começar a entender quando a gente começar a trabalhar com CSS. Vocês vão ver a importância de se trabalhar com div id, div class, span div, span id, aliás, e span class. Vocês vão começar a entender quando a gente começar a trabalhar com o CSS, tá ok, pessoal? Então, para criar uma div id, simplesmente div id, dei o nome aqui que eu quero, que é o web. Coloquei o meu conteúdo dentro da minha div e fechei a minha div, que é onde vai ficar a formatação do CSS quando a gente trabalhar, tá ok, pessoal? Outra coisa interessante também que você pode ver aqui, ó, no div, na propriedade mesmo da div id, é o align. Então você pode estar centralizando ela no meio, à esquerda e à direita, tá, pessoal? Você pode estar escolhendo aqui uma das opções. Que você voltando então aqui para a página, você vai ver que ele vai centralizar, tá ok, pessoal? Div id, nome que eu dei aqui de web, alinhar, align, né, no caso em inglês, centro. Coloquei ao centro aqui, vou colocar left. E ele me leva então para a esquerda, tá ok? Então isso aqui foi a criação de div. Agora a gente vai falar da própria div também, porém class. Então é div, mesma coisa, tá, pessoal? Class, dá o nome aqui de web 2. Se você já quiser colocar um alinhamento também, você pode colocar. Vou colocar a nossa direita, olhando para o monitor. E fecha a minha div class, tá? E dentro dessa minha div class também vai o meu conteúdo. Então a mesma coisa, pessoal. Se eu salvar aqui e for lá na minha página, tá aqui, ó, a minha div web primeira e a div web 1 que eu criei. Tá aqui as duas divs. Você olhando fala assim, ah, Fábio, mas isso aí tá normal. É a mesma coisa eu alinhar um texto para um lado e outro para o outro, tá? Não tem intuito isso daí. Então, o que eu já falei para vocês, pessoal? Isso aqui, sem CSS, não faz tanto sentido, mas na hora que a gente começar a trabalhar com CS, vocês vão ver a importância de se trabalhar com div. Então, criamos já a div class. Menor div class igual o nome da div que eu dei, web2, neste caso, align à esquerda, linha à esquerda, ou você pode deixar sem alinhamento se você quiser, que ele por padrão já vai alinhar à esquerda, tá? Vou tirar daqui também. A gente já viu então como se trabalhar com div, id e class. E span, pessoal, é a mesma coisa, tá? Span, menor span, id, mesma coisa que a gente fez ali. Span, id, web, vou dar o nome de web 3. Fechei. Se você quiser colocar o align, ó. Não, nesse caso aqui, deixa eu verificar. O span não trabalha com align, tá, pessoal? Como o div. Então você pode estar fazendo aqui div, que nem aqui em cima, colocar o align, porém no span não tem como. Então você pode criar aqui span id web 3. Ok, e abrir um span, uma tag de span, fecha a tag de span. Aqui dentro da minha div, pessoal, você coloca aqui, ó, o que você quiser. O conteúdo dentro da sua span. Então agora você viu como se trabalha então com span id. Span funciona dessa forma. Menor span id igual o nome que você vai dar ao span. Fecha a span aqui, a tag do span, e aqui vai o conteúdo. E span class, mesma coisa, pessoal.
spam class. O nome web 4, fechei e fechei o meu spam. Bem simples também. E dentro do seu spam class, assim como o spam ID e aqui como eu expliquei também div ID e div class, é a mesma coisa. Dentro do spam, coloco conteúdo, spam class. Então a gente estudou aqui div ID, div class, div, spam ID e spam class, tá ok, pessoal? Como eu disse, agora a gente vai começar a trabalhar com o módulo CSS e vocês vão começar a refletir mais sobre qual é a importância de se trabalhar com a div e o spam. A gente vai falar mais sobre div ao invés de spam, mas eu vou explicar também para vocês sobre como se trabalha com spam, só para falar que eu não expliquei, tudo bem, pessoal? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço.